o que eu queria falar aqui para vocês é sobre padrões escuros. Isso vem a partir de uma discussão que nós tivemos hoje de manhã na empresa. Vocês sabem que eu vendo ERP, então o ERP ele integra com muitos outros sistemas que a gente não fornece. São integrações automáticas, automatizáveis, digamos assim, e a gente incluiria. Então, o próprio cliente já compraria o sistema com direito a essa integração. E aí a discussão ficou situada entre vamos anunciar como tendo essa integração ou como desenvolvemos essa integração. E aí a discussão ficou por conta disso. Porque a gente não quer mentir, a gente não pode mentir se quiser seguir os nossos valores empresariais. Então, eu não posso dizer eu tenho essa integração. Mas eu posso dizer o sistema é integrável, né, com tal coisa. Então, por aí fica. E aí surgiu a questão dos padrões escuros, né, daquela zona cinzenta. Quer dizer, uma coisa é eu mentir para você, eu dizer eu faço, eu tenho. Né? A outra é eu ser 100% transparente, tipo, eu não tenho, mas eu faço. E uma terceira que está no meio é aquela área cinzenta aí do tipo, ó, dá para fazer, ou o sistema pode fazer isso, alguma coisa assim. Então a discussão ficou por conta disso daí. Até que ponto é enganar o cliente e até que ponto é lícito e ético fazer. E aí eu decidi, a discussão foi nisso, a gente decidiu, evidentemente, não fazer. Nós temos um dos nossos valores é conduta lícita e ética, e uma das maneiras que a gente usa para provar se alguma coisa que a gente está fazendo está dentro desse valor é nos perguntarmos se isso fosse publicado no jornal de amanhã, se nós ficaríamos orgulhosos ou envergonhados. Em função da resposta, a gente faz ou não faz. Então, daí vem essa sugestão aqui sobre os padrões escuros, porque isso, tudo que começa, em algum momento, termina. Né? Quando você faz um filho, esse filho, em algum momento, vai virar um adulto. Né? Então, a pergunta aqui é que legado você quer deixar? Que é um pouco o papo que a gente estava tendo no início da nossa conversa, de, às vezes, as coisas levam mais tempo do que a gente imagina, tem que ser legal a viagem, não pode ser simplesmente pelo dinheiro, não pode ser simplesmente pelo destino. É fundamental que nós tenhamos a consciência de que todo movimento para frente implica em deixar algo para trás. Não dá para acumular tudo. Né? Se eu der um passo à frente, eu estou deixando o lugar onde eu estava. Então, quando esse movimento é planejado, tudo fica mais fácil. Para conseguir um novo emprego, precisa deixar o antigo para trás. Você, quando tem um filho, você inicia o processo que ele leva ao adulto. E frequentemente, nós desconsideramos essas trocas. A gente acha que vai para frente, vai ser um acúmulo, né? Vai ter mais. Mas não é. Ficou muito visível para mim, recentemente, quando eu estava fazendo planos de fazer um trailer com meu filho, que eu já tive a fase na minha vida de sair para acampar. Eu hoje não tenho mais essa fase. Hoje eu viajo e vou para o hotel 5 estrelas. E assim, é porque eu já passei da fase. E às vezes fica difícil lembrar que para poder ir para um hotel 5 estrelas eu não vou ter os benefícios de um acampamento. São prós e contras, você faz trocas. Eu quando vou para um apartamento de 4 quartos com dependência de empregada, porque tem a empregada para fazer as coisas, eu abro mão de uma fase em que eu não tinha empregada e eu tinha que morar num apartamento de 2 quartos fazendo tudo, que tinha seus prós. Né? Tem um romantismo, tem uma coisa que às vezes a gente até traz de volta quando faz. Agora, por exemplo, passei 30 dias em Gramado num apartamentinho de 2 quartos sem empregada. Né? E aí lembra de quando eu e minha mulher tínhamos que fazer tudo juntos, que é uma cumplicidade, é uma coisa que hoje, nesse sentido, não tem, né? Porque tudo é no automático. Então, o ponto aqui, o que eu quero ilustrar é que quando você avança, você conquista coisas, mas você também deixa coisas para trás. Então, eu queria passar essa reflexão para vocês, porque às vezes a gente desconsidera isso. E é muito mais fácil quando essa despedida
ela é planejada, sabe? É muito mais fácil quando você entende que para você ir para um apartamento maior, você vai deixar um apartamento menor. É muito mais fácil quando você entende que para você ir para uma empresa em que você não precisa estar lá, você vai deixar coisas que você gosta no seu dia a dia de estar lá. E isso é muito mais fácil quando você planeja esse movimento. A segunda coisa é que vocês todos já sabem que missão, visão, valores fazem parte da estratégia. A gente vai, inclusive, revisitar isso nas nossas sessões de estratégia. A pergunta que eu faço é se todos os seus funcionários conhecem essa estratégia. Se você perguntar para todo mundo da tua empresa qual é a sua missão, ou qual é a sua visão, como é que você vai estar daqui a 5 anos, ou quais são os seus valores, o que você realmente valoriza, o que você não vai fazer de jeito nenhum, que é a minha maneira de definir valores, sabe? Os seus funcionários sabem, sei que você sabe, às vezes não tem nem muito claro isso, não está estabelecido, mas os seus funcionários sabem? Que é essa a pergunta que você tem que se fazer. Não é se você sabe, é se os seus funcionários sabem qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Isso é um ponto para reflexão também, e vale a pena você se perguntar isso. E aí, quando eu falo de padrões escuros, eu falo de coisas que podem levar as pessoas a fazer coisas que elas talvez não fariam. Eu, por exemplo, falei para vocês que eu estou buscando apartamento para alugar para poder fazer uma obra aqui em casa, né? E a gente estava procurando inicialmente apartamentos no Airbnb, mobiliados, mas como eu quero um apartamento de 4 quartos, com vista, está tudo muito caro. Então eu cheguei à conclusão que é mais barato para mim alugar um apartamento padrão, um aluguel normal, aluguel de 30 meses, e pagar a multa de saída, né? E sair com 6 meses, 8 meses, sei lá, o tempo que levar a minha obra. O cara deu 4 meses, eu acho que vai levar um ano. Então, é mais barato para mim fazer uma mudança, levar meus móveis, que ajuda, inclusive, libera um pouco a casa para ele fazer o que tem que fazer, e depois pagar a multa rescisória e voltar, do que alugar um mobiliado, que está 3, 4 vezes mais caro. Mas eu estou fazendo questão de avisar o proprietário de que esse é o meu objetivo. Quer dizer, eu vou ficar ali um ano. Inclusive, estou negociando a multa de saída. Estou deixando transparente, sabe? Porque eu me coloco do lado dele. Eu tenho imóveis também. E eu, quando alugo um imóvel para alguém, eu pago um mês para a locadora. Então, estou deixando o jogo transparente. E sou eu, que tenho uma reputação. Mas, às vezes, as pessoas omitem fatos para levar o outro a fazer coisas que ele não faria se ele tivesse conhecimento desses fatos. E aí eu botei aqui alguns exemplos, né? Frete grátis. Já viu essa? Você vai lá, frete grátis. Aí quando você vai ver, desde que você tenha assinatura Prime, ou desde que você compre 30 peças, né? Mas ele coloca isso em letras miudinhas. Ou então, inscreva-se gratuitamente. E aí você chega lá, no final do formulário, tem lá, daqui a 7 dias você vai passar a ser cobrado silenciosamente, e depois, para você cancelar a sua assinatura, você precisa mandar um pombo correio presencialmente até a nossa loja lá de Campo Grande, porque senão vai ser impossível suspender a assinatura. Isso aí não fala. Então, esse tipo de coisa é que está levando as pessoas a fazerem o que elas não querem, e aí você cria haters, você cria pessoas que, de certa forma, estão atrapalhando o seu negócio em vez de crescer. Você deve ter os seus próprios exemplos, não vou perder aqui. E aí o ponto que eu queria trazer para vocês hoje é que, ao contrário do que se possa pensar, o contrário de menos X não é zero. O contrário de menos X é mais X. Então, o oposto de você não mentir não é ficar quietinho. O oposto de você não mentir é você supercompensar. E essa é a estratégia que eu quis trazer hoje para vocês com alguns exemplos. A Zappos, por exemplo, ela não só não omite como é que funciona o esquema de trabalho deles, o modelo de trabalho deles, como eles pagam $4.000 para qualquer funcionário que, durante o treinamento, queira desistir. Então, os caras passam por um processo de recrutamento e seleção
absurdo. Mas depois que ele entrou, ele entra num processo de treinamento e capacitação. Se durante esse processo ele quiser desistir, ele ganha $4.000. Qual é o ponto deles? Cara, eles ganham pelos dois lados. Primeiro, é melhor falhar rápido. Eu contei para vocês o caso do funcionário de alto escalão que eu contratei, fiquei 6 meses para demitir, né? Me custou 6 meses de trabalho, mais um monte de coisa que ele fez que a gente agora está tendo que refazer. Então, ele faz com que, se o cara não é bom, ele vai embora mesmo. Se ele não tem um fit, que eles chamam, se ele não tem uma adequação à empresa, melhor ele ir embora logo. $4.000 está barato. Né? Em vez de eu ter que ficar gastando dinheiro com ele, vai saber por quanto tempo para um cara que não vai se adequar. E segundo, que é para o cara que não saiu, que não aproveitou essa oferta, vamos dizer assim, depois aquilo vira um dos problemas que eu vou passar para vocês na semana, quando fizer o resumo do Superprevisores, que é a dificuldade das pessoas terem a noção do custo afundado. Né? Eu já investi tanto nessa relação que eu não vou sair agora. Porra, tem nada a ver. O custo que você investiu não impede você de gastar mais no futuro. Mas as pessoas não têm essa percepção. Então, o cara compra uma cadeira, a cadeira não serviu, ele vai dar o jeito dele para uma cadeira ficar lá, porque ele gastou na cadeira e não tem como devolver. Então, se o cara deixou de ganhar $4.000 para ficar na empresa, ele vai ter mais dificuldade de sair, psicologicamente falando, do que se ele não tivesse essa oferta. Então, eles ganham por aí. Então, é um exemplo de como supercompensar o que os outros não fazem. A Nordstrom é uma empresa que ela é famosa pela sua política de reembolsos. Eles vendem roupas, né? É uma loja Renner da vida. E eles falam assim, não, a gente reembolsa você de qualquer produto que você comprar aqui com a gente, tá? Independente do tempo. Tá? For life. Se você quiser voltar lá 10 anos depois e devolver, eles te reembolsam. É a política deles. Tá? E essa política é levada ao extremo. Uma vez um cara apareceu lá com um par de pneus usados e pediu reembolso de $140 dos pneus usados. E recebeu o reembolso. E essa história circulou na internet durante séculos. Se você procurar lá Nordstrom, devolução de pneus ou tire refund, você vai encontrar. Essa é uma loja que é que nem as histórias da TAM, sabe? Do cara que perdeu o voo e aí a TAM mandou ele de jatinho para ele não perder a reunião. Essas histórias são romantismos que acabaram se transformando em histórias da marca. E o ponto aqui é que a reversão das áreas cinzentas, se você puder aproveitar o que os outros não fazem, você se destaca da concorrência. Então, só para finalizar, um exemplo do Quinto Andar. Quinto Andar está canibalizando as locações. Porque qual é o maior problema das locações residenciais? Fiador, burocracia, a dificuldade de entrar com documentos junto à locadora. E se você vai, cara, todas as locadoras são iguais. Mesmo processo. Você liga para lá, o cara pega o teu telefone, daqui a pouco um corretor te liga, aí te liga quando quer, te liga de bom ou de mau humor, de acordo com o humor dele, aí marca uma visita para dali a não sei quantos dias, aí você vai lá, aí depois tem que apresentar ficha, aí tem que fazer não sei o que lá. Cara, é um processo. Quinto Andar chegou lá, tem um site, tem vídeo, tem tour virtual, você agenda automaticamente para o mesmo dia a visita. Eu agendei já 2 visitas com o tour virtual, o vendedor vai lá com o telefone e mostra a visita. Automaticamente você recebe um link pelo WhatsApp, depois você recebe uma avaliação pelo WhatsApp, você recebe um link para entrar com a proposta pelo... Cara, tá lindo! É um negócio muito rápido. Vamos canibalizar o setor. Por quê? Eles supercompensam o que os outros fazem de errado. Ele cobra 12% de taxa de serviço de todas as locações, mas cobre o fiador. Então, agora você pode alugar sem fiador, porque tem um seguro de taxa de serviço. Então, esse tipo de coisa que eu chamo de supercompensação, que é para você entender que se você
resolver as dores da sua concorrência, você vai conseguir se diferenciar no mercado e, a partir daí, criar o seu espaço para fazer crescer a empresa.